queria discutir com vocês o que está acontecendo hoje, como que a gente tem já algumas questões jurídicas que muitos advogados não estão olhando e quais são os problemas disso, né? Então, primeiro, para a gente entrar nessa análise, a gente precisa entender qual que é a lógica de funcionamento das empresas de tecnologia e por que essas empresas de tecnologia, né? Se a gente olhar hoje as empresas mais valiosas do mundo, não são mais aquelas tradicionais ligadas à indústria ou prestação de serviços ou criação de bens, né? Hoje as maiores empresas, as mais valiosas no mundo, são aquelas ligadas à tecnologia de alguma maneira. Então, qual que é a lógica de funcionamento dessas empresas? Primeiro, eu não tenho mais maquinário, não tenho mais imóveis próprios, armazéns, estoque de produtos. O que tem valor nessas empresas, e é nisso que elas focam, é a base de dados e a marca. Então, são ativos intangíveis, né? E isso gera uma lógica muito estranha, né? Porque todo mundo recebe no WhatsApp, né? A Airbnb é a maior empresa de hotéis do mundo e não tem um hotel, não tem nenhum apartamento. Uber é a maior empresa de mobilidade e não tem um carro. E é exatamente por isso, porque não tá mais, o foco não fica mais nos ativos fixos, mas sim nos dados e na marca, os ativos intangíveis. E quando a gente fala de base de dados, aí a gente tem que entender também como que isso é tratado na legislação nacional, né? Então, primeiro, quando eu falo em base de dados, ela é protegida pela lei do direito autoral, né? Tem uma lei de software que define que o software é regido pelo direito autoral, e aí a gente já consegue entender por que pessoas falando de patente de software aqui no Brasil acaba sendo um pouco incoerente. Então a gente tem que saber exatamente qual o direito que rege isso. E aí a gente sabe que são obras intelectuais as bases de dados, como está aqui nessa lei, que está na tela. E o que é protegido é a seleção, organização ou disposição do seu conteúdo, que é uma criação intelectual, ainda que isso estivesse público em algum momento, tá? E aí, trazendo outro exemplo que já foi até comentado aqui na mesa, então 7.500 usuários venderam suas almas à GameStation, porque não leram os termos e condições do site. E os termos de condições desse site tratavam exatamente sobre o uso de dados. E embora não tivessem com uma oferta tão vantajosa financeiramente quanto o exemplo anterior, eles conseguiram notar que a maioria das pessoas de fato não lê, e o que está sendo obtido por meio disso são dados pessoais, e aí você trata da privacidade das pessoas, e aí a gente entra de fato em como isso é utilizado pelas empresas. Por que eu quero base de dados? Quero a base de dados porque isso vai me gerar um valor. Hoje, muitas pessoas, como o Yuval Harari, por exemplo, no seu livro Homo Deus, falam que a gente está vivendo numa sociedade dataísta, né? Então, o que tem valor são dados, e as pessoas passam a ser valorizadas conforme favorecem o fluxo de dados, fluxo de informações. Então, a gente nota uma nova ética social e uma lógica econômica muito diferente daquilo que a gente vivia antes. E aí a gente consegue notar essa transferência de valor dos ativos fixos para os ativos intangíveis. E a partir disso eu consigo criar produtos diferentes. Então, como o Cleorbert vinha falando, você tem o perfilamento, que é o profiling, você tem os heavy users, geolocalização, são tipos de produtos que eu consigo criar a partir do uso de dados. Então, o primeiro deles, heavy users, imagina que eu tenho uma pessoa que usa muito um determinado aplicativo. Eu posso criar produtos específicos para essa pessoa baseado na análise de dados que eu tenho daquela pessoa. Fazer com que ela consuma mais ainda. Se ela já é um consumidor cativo ali, eu consigo também vender outros produtos, tá? Então, quem aqui usa Uber, por exemplo,
eu sei que você usa todo dia, eu posso te passar a oferecer uma mensalidade. E aí você acaba comprando aquilo, mesmo que você não use, e isso acaba sendo um novo produto que eu gerei a partir da análise de dados que eu tenho de vocês. Um perfilamento. Eu sei que o fulano ele é um pouco mais nervoso quando o Uber chega, né, fora do horário. E eu sei que ciclano é um pouco mais paciente, exato. Então, se eu sei disso e os dois estão no mesmo lugar, quem que vocês acham que vai receber esse carro antes? E aí a gente entra numa questão de isonomia, discussão de como os negócios devem ser feitos, ética, porque se os dois estão no mesmo lugar, estão pagando o mesmo valor, por que que um tem acesso a esse bem antes do outro? E isso é possível criar a partir de análise de dados. Então eu sei que aquela pessoa é mais tolerante, eu não vou me preocupar tanto com ela na hora de prestar meu serviço. Você tem a geolocalização também. Eu posso oferecer determinados serviços de acordo com a geolocalização. Então, eu sei que aqui na OAB só tem advogados, provavelmente é uma renda um pouco mais elevada, então eu vou oferecer determinados produtos aqui dentro, baseados em geolocalização. Eu posso também vender dados, e aí a primeira coisa que o advogado faz é levantar a bandeira. Opa! Não pode ser vendido à torto e à direito assim. Mas você tem recursos tecnológicos para que isso aconteça. E aí a gente discute muito na criação da legislação se são dados pessoais, anônimos, e diversas formas de dados que podem ser, de alguma forma, comercializados. Recentemente saiu uma notícia de que o Facebook já está vendendo a previsão de comportamento. Então, como que você regula isso? É dado pessoal, é dado anônimo, agregado? Que tipo de dado que é isso? Não está previsto na legislação. E, de certa forma, não é exatamente o que você cedeu para o Facebook. É uma previsão que ele fez em cima dos dados que ele já possui. Então, isso acaba trazendo novas nuances para o direito que geralmente a gente não analisa. E os SDK são um exemplo disso. SDK é um tipo de código embarcado que eu coloco no aplicativo e ele manda informações para uma central para que seja possível desenvolver novas funcionalidades ou melhorias no aplicativo. Só que, na realidade, nós não sabemos, como usuários, para qual finalidade isso está sendo recolhido. E aí eu tenho a transferência de dados agregados e anônimos, que também é possível, onde eu não identifico exatamente a pessoa que originou esses dados. Então isso também requer um tratamento um pouco diferenciado, sem tanto cuidado quanto os dados pessoais. E aí outros tipos de produtos são ads e banners. Então quem aqui tem Android ao invés de iOS, que é o sistema do iPhone, infelizmente tem um código embarcado também no celular, que é o Android Advertising ID, onde eles leem o consumo que você tem de conteúdo e passam a te oferecer mídias e propagandas com base nesse consumo de conteúdo. Ah, quero deletar. Não dá para deletar. Dá para você apagar o histórico e ele recomeça. Você não apaga esse código. Então, aí a gente pode até discutir futuramente o direito de não ser super exposto à mídia. Então, tem até alguns documentários, tem um documentário chamado Terms and Conditions May Apply, termos e condições podem ser aplicáveis, em que ele mostra a ida de uma pessoa ao consultório médico e no elevador já começa a mídia sendo disparada, no celular, na televisãozinha do elevador, quando ele sai já vem um agente aborda ele. Então, o quanto a gente tem de fato privacidade possivelmente vai ser uma discussão futura, o quanto a gente pode ser super exposto à publicidade e atacado, né, dessa maneira.
E aí a gente tem outro tipo de produto que é possível criar a partir dessa análise de dados, que é o geofencing. Então eu consigo limitar o acesso de determinadas pessoas ao meu produto. Diferente da geolocalização, onde eu coloco um produto à disposição em determinado lugar, no geofencing estou limitando o acesso. E aí começa uma discussão do que é ético, do que pode ou não, livre iniciativa de negócios, porque eu posso gerar discriminação a partir disso. Eu não quero que determinada classe social tenha acesso a determinado produto ou serviço. Eu vou aplicar um geofencing. Ou uma determinada etnia, ou gênero, né, também. Então, começo a criar diversos problemas jurídicos que o advogado tem que estar preparado para enfrentar, e isso já acontece hoje. Aí tem uma corrente que acredita que todo esse pessoal é do mal, porque está usando os dados de forma gratuita, né? Você não está recebendo nada por isso. Então surge uma nova corrente que fala, amigão, eu vou te pagar pelos dados. Vem comigo. E aí você tem o exemplo do Datacoup, o próprio Google, que remunera, né? O Google Rewards, que remunera a informação que você dá para eles. Só que, a princípio, parece ser algo mais positivo do que o anterior, que está pegando tudo de graça, mas isso também pode levar a algum problema, né? Então, que tipo de dado a gente está fornecendo? O pessoal acabou de falar, a China está criando o Social Score, onde eles vão limitar o acesso de pessoas a transporte público, por exemplo, baseado em Social Score. Eu, com 16 anos, começo a postar um monte de nude, o que for, e eu não sei o impacto que isso vai ter daqui a 10 anos. E eu vou ser punido, de certa forma, ou bonificado, de acordo com o uso das minhas redes sociais. Isso pode gerar alguns problemas. Tem clientes meus que já conferem crédito para as pessoas baseado em social score. O que você curte, o que você posta, se é foto com biquinho de pato no Instagram. Então, esse tipo de problema já existe e as pessoas não analisam isso sob a ótica do direito. E aí a gente pode começar também a pensar nesses novos direitos que podem surgir a partir daí. Em 2011, a gente teve a edição da LAI, Lei de Acesso à Informação. Por que só em 2011 e não em outros anos? Nessa época começou a ascensão da tecnologia mesmo, a massificação dos dados. Então aí a gente torna necessária a transparência. Por quê? Eu estou numa sociedade dataísta, eu quero favorecer o fluxo de informações e a transferência é o meio para isso. Então eu preciso de uma lei que proteja esse novo direito. Direito ao esquecimento, que já é discutido na Europa há algum tempo e aqui não. Aqui ainda se discute, mas em menor grau, mas lá na Europa esse debate é muito forte. A superexposição à publicidade, que eu mencionei agora há pouco, e outros potenciais direitos que podem surgir disso, né? E não só ligado a dados, mas eu tenho novos problemas que surgem e que o advogado que não está olhando para essa parte tecnológica não consegue resolver. Então você tem, por exemplo, a Anitta, ano passado, teve uma das suas músicas como a mais vista mundialmente, segundo análises de meios de comunicação, né? Só que o problema é que os fãs dela usaram uma tecnologia chamada VPN. E aí, como que um advogado consegue analisar essa situação se ele não sabe o que é VPN? Aí vocês pensam, pô, o cara jogou essa palavra aí, não vai explicar o que é, né? VPN é uma tecnologia onde eu posso mudar o meu endereço eletrônico para outra localidade. Então, eu tenho um endereço eletrônico, que é o Internet Protocol, IP, e aí, por meio do VPN, eu consigo jogar esse endereço para outro lugar. Eu não preciso estar em Floripa, eu posso jogar para outro lugar esse endereço ou para outro país. E foi isso que os fãs da Anitta fizeram.
Isso fez com que ela fosse alçada a artista internacional, a música mais vista mundialmente. Beleza, não foi a Anitta que fez isso, foram os fãs dela, mas ela se beneficiou disso. Do outro lado tem mídias como Billboard, que veicularam uma informação que é incorreta. Os concorrentes da Anitta estiveram abaixo nas paradas da Anitta. Então teve uma série de efeitos que podem desencadear discussões jurídicas. E aí, como que a gente resolve isso? Bruna Marquezine posta no Instagram: Fiat Argo é um carro sensacional. Bruna Marquezine anda de Fiat Argo? E aí, não suficiente, ela foi notificada 2 vezes pelo CONAR por causa disso. Bastava que o advogado dela tivesse falado que ela tinha que botar uma hashtag. Uma hashtag solucionando problemas jurídicos. Que advogado aqui teria aconselhado a Bruna Marquezine a usar essa hashtag? Então começam a surgir vários problemas justamente por causa dessa transparência que é necessária nessa nova sociedade, né? Sociedade dataísta. E a gente precisa saber que tipo de impacto isso gera no próprio direito, na prática do advogado. Porque senão o advogado não vai estar apto a atender esse tipo de cliente. E aqui a gente está falando de celebridades, mas a gente podia estar falando também de empresas de tecnologia. Se as empresas de tecnologia e negócios ligados a isso são os novos negócios mais valiosos hoje, como que eu não sei nada sobre tecnologia, não sei como funcionam esses produtos? Por isso que é importante um evento como esse para a gente discutir exatamente o que o advogado deve olhar, analisar, sob quais óticas. E aqui vocês podem ver que nas análises a gente traz muito mais as análises principiológicas do direito e não mais tão técnico quanto eram numa década anterior ou mesmo séculos anteriores. Você tem, por exemplo, um caso do Facebook. Uma foto postada por uma pessoa que foi capaz de garantir a prisão dessa pessoa. Porque a polícia sabia que dentro dessa foto existe um código chamado EXIF, que dá a geolocalização da pessoa. Imagina para quem cuida de perícia, investigação criminal, etc., a importância que é você saber sobre tecnologia. Quando que você saberia que atrás de uma foto tem um código que fala sobre a geolocalização da pessoa? E da mesma forma o Facebook foi acionado na justiça porque ele apaga esse código nas fotos que são postadas na rede social. Só que esse código EXIF não traz só a geolocalização, traz o número de série da câmera de forma que seja identificável quem tirou aquela foto. Então, de certa maneira, isso cria a identidade autoral daquela foto. Na hora que o Facebook apagou aquilo sem o consentimento de quem postou a foto, acabou de violar direito autoral. Então, o Facebook foi processado por causa disso e, de fato, a dona da foto ganhou esse caso. Então, são novos problemas, como eu disse, muito ligados à programação, que parece ser uma área muito distante do direito, mas que, a partir de agora, passa a trabalhar em conjunto com os advogados. Não só com máquinas e robôs, mas como matéria. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Assim como os meus colegas, vou divulgar a rede social. Tem um que divulgou o Facebook, outro que divulgou o LinkedIn, esse é meu WhatsApp. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A gente sempre discute essas questões. Acho que é importante o advogado se atualizar quanto à programação, tecnologia e outras questões relacionadas a isso. Obrigado.